Casamos! E agora? Seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo do canal Casamos e Agora. E hoje nós estamos aqui para nós inaugurarmos o primeiro programa que vai ao ar, estreando com convidados assim muito especiais que você vai amar. São duas pessoas importantíssimas para nós e com certeza vai ser para você também. Fique com a gente, vai ser uma conversa muito bacana. Sejam bem-vindos, Pastor Marcelo, Obrigado. Pastor João Miranda. É um prazer enorme para a gente ter vocês aqui no nosso primeiro podcast, né? Casamos e Agora. É uma alegria muito grande poder tê-los aqui, é uma satisfação, é um projeto que Deus colocou no nosso coração e a gente entende, né, que vai ser um tempo em que as pessoas vão poder entender um pouco, né, o que a gente pensa de casamento, por que a gente luta por família, por casamento. Não que nós somos perfeitos, que nós não somos, mas a gente entende que vai ser um momento em que as pessoas... A gente vê tantas pessoas procurando tantas coisas, né? Sim. Então, por que não falar de casamento, né? Então, muito bem-vindo, Pastor Marcelo, Pastor João Miranda. E a gente queria falar um pouquinho de vocês. Pastor Marcelo, casado com a Alcenia, quantos anos? 33 anos. 33 anos. Pastor João Miranda, casado com a irmã de Meia, quantos anos? 54 anos. Não errou, né? Não errou, né? Não, eu faço agora dia 12. Dia 12, Olha! no dia dos namorados, Dia né? dos namorados. Isso aí. Apesar que quando eu casei eu nem sabia que era dia de namorado. Não tinha dia dos namorados naquela época. Pastor Marcelo é quantos filhos mesmo? Dois filhos, né? E uma netinha. E uma netinha, a Nina. Pastor João Miranda, 3, né? 3 filhos, né? 2 noras, um genro, 5 netos e uma bisneta, né? bisneta. Uma bisneta, amém. Isso é bênção. Vamos começar então, né? Esse bate-papo aqui com eles aqui. Quem faz a primeira pergunta? Você faz, amor? Quanto tempo de casado a gente falou que vocês têm? Durante todo esse período de casamento, né? De tudo que vocês têm vivido, a gente sabe que as dificuldades não são poucas, né? E também durante esse tempo de ministério, quanto tempo, pastor, já de ministério? 20 pastor Marcelo? anos. 20 anos, pastor João Miranda? 32 anos. Eu imagino que são muitas experiências que vocês viveram e Algumas, vivem, né? né? Em relação a tudo que se envolve também ao casamento. E a gente sabe que não é fácil o casamento, né? E dentro dessa questão de casamento, o que vocês veem com maior dificuldade para o casamento hoje, ou que vocês viveram? Eu acho que é a adaptação, né? O processo de adaptação ele é muito complicado. O mundo vive muito acelerado e as pessoas não se dão conta de que a adaptação é um processo, às vezes um pouco mais lento, e como se quer tudo com muita pressa, se atropela algumas etapas. E aí, por não entender que esse processo é um pouco mais lento, elas se frustram. E essa frustração geralmente causa muitas dificuldades no casamento. Para a gente poder administrar isso é bem complexo. Para mim, eu penso que é problema de cultura, né? Cada um é criado numa cultura, uma família diferente, às vezes até fé diferente. Tudo muito diferente, né? E quando Junta as escovas de junta, dente. a vida a dois não é fácil. Porque mudar a cultura, ela não é fácil. Às vezes o que é certo para um é errado para o outro. Ou vice-versa. E esse é o grande problema. E até entendermos isso, até nós entendermos isso, é muito complicado. A vida a dois é muito complicada. Quando você casou, você teve dificuldade dessa adaptação ou era diferente de hoje, pastor? Não, tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Os primeiros 5 anos de casamento geralmente é muito problemático. O início logo, não. Mas você está muito encantado ainda, está muito iludido ainda. Mas depois, quando você começa a cair na real, tá? E você começa a ver coisas que você não via antes. Esse é um dos Aí grandes deixa eu problemas. perguntar uma coisa, pastor. Por que os casamentos de antigamente duravam mais tempo e hoje
dura-se aí no máximo, às vezes, 5 anos, 10 anos. Eu disse isso para você. Eu A gente respondi essa pergunta para você num programa de rádio, né? Acho que foi. Eu fiz uma pergunta, fizeram uma pergunta dessa para mim, eu fiz uma outra pergunta dizendo o seguinte, né? O casamento do passado durava mais do que hoje? Eu acho que não. Por quê? Porque o casamento do passado, infelizmente, o que eu conheci quando eu era criança, é muito complicado, não era casamento. Né? As pessoas tinham sentido de propriedade, entendeu? Não tinha liberdade. Hoje, o que o casamento dura hoje é realmente uma coisa que as pessoas têm mais liberdade em tudo. Entende? Por exemplo, no passado, eu citei isso lá. Conheci uma pessoa que tinha 21 filhos. Tá? 21 filhos. E casou e viveu toda a trajetória do casamento. Mas ela não tinha para onde ir, ela apanhava de solteira. Mas ela não tinha para onde ir. Né? Não existe lei nenhuma que protegia ninguém, inclusive as mulheres. Não existia lei nenhuma. Né? E as mulheres tinham dificuldade de sobreviver materialmente. Né? Hoje mudou muito. Né? Hoje, como diz o outro, você tem muita opção. Essa opção, às vezes, até atrapalha, mas tem muita opção. Pastor Marcelo, quais seriam as maiores dificuldades apresentadas hoje num casamento? No início de casamento? Olha só, se for ver essa ideia do pastor João Miranda sobre cultura, acontece o seguinte, vamos pegar aí, não é regra, tá? Alguns acontecimentos. Você pega uma menina, 22, 23 anos, que ela vai se casar. E pega um rapaz nessa mesma idade, 22, 23 anos. A menina vive uma vida, nesses 22, 23 anos, na maioria das vezes, dentro de casa, sendo cuidada pela mãe, sendo cuidada pelo pai. Ela, às vezes, até ajuda a mãe em alguns trabalhos domésticos, alguma coisa assim. E o menino também ajuda a casa e ele tem o trabalho dele. Só que quando eles casam, como eu falei, não é regra, mas geralmente quando eles casam, a menina já quer começar no outro dia do casamento tendo o conforto e a qualidade de vida que ela tem com o pai que lhe dá 22 anos. E o menino não descobre, antes de casar, qual é o investimento financeiro, principalmente, que ele vai fazer no casamento. Aí a menina se dá conta de que ela tem que limpar a casa toda, ela tem que cuidar do marido, ela tem que fazer a comida, ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o marido se dá conta de que ele tem que comprar tudo. Aonde cai a ficha, né? Aonde cai a ficha. Então, ele olha e fala assim, mas eu não sabia que era tão caro um casamento. Muito caro. E a menina fala, eu não sabia que era tão trabalhoso cuidar de uma casa. Muito trabalhoso. Então, por causa disso, cria-se conflitos, que eles vão achar que a casa deles vai ser uma continuação da casa no conforto que os pais dão. E aí nem sempre é assim. É aquilo que você fala sempre, né? A vida de verdade. A vida é de verdade. Não existe o castelo. Não tem. Menina, vou sair de casa e podia deixar a pia suja quando voltava. A mamãe tinha arrumado já a pia. Agora não, filho. Tô escutando vocês dois aí, né? Nós temos é. ali o pessoal escutando ali. O menino necessaire. Gente, pode rir, né? Necessaire de um homem raiz. Desodorante, pasta de dente, e sabonete. Ele resolve tudo com isso. E uma escova de dente. Ele resolve tudo com isso. Um pente de cabelo só. Isso aí, resolve tudo com isso. Não tem shampoo, lava com sabonete. Isso aí é tranquilo. Necessaire de uma menina. Nosso Deus. Ai, meu Deus. Gente. E aonde, tanto de coisa. aonde eles não pensam nisso, né? Não pensam. Porque o camarada vai falar, mas por que você tem que fazer unha toda semana? É porque ela é menina. Por que você tem que pintar o cabelo? Já não pintou no mês passado? É porque ela é menina. Por que você tem que comprar esse tanto de roupa? É porque ela é menina. E esse é investimento. Só que ele não se deu conta disso, porque o pai dele nunca falou isso para ele. Então, quando descobre, às vezes eles se assustam. Assusta com o preço do arroz. Isso aí. Quando vai ver o preço do arroz que tá caro, o preço do açúcar. O preço, a maioria deles sabe. Eles não sabem quanto custa. Porque ficou sempre na aba do isso pai, aí. da mãe. Não sabe quanto custa trabalhar para botar um saco de arroz dentro de casa. Então, quando descobre isso, às vezes se assustam.
Existe uma pergunta aqui que a gente botou para elaborarmos aqui para vocês, que diz assim, que o mundo hoje vive na cultura que vamos juntar, vamos juntar Uhum. e pronto, acabou, não vamos nos casar. A pergunta que a gente queria deixar para vocês, o casamento será que perdeu a importância? Quando a gente vê todo mundo, vamos juntar, achei o meu amor e não vamos casar, vamos juntar, a gente mora junto por um período, depois lá para frente a gente pensa em casamento. Será que isso deixou de ser importante, passar por uma cerimônia fúnebre? Em alguns casos é. Em alguns casos é. Uma cerimônia religiosa. Essa Não, eu acho que essa importância existe, porque assim, talvez alguns não vão concordar comigo, mas o sonho da menina é casar, né? O sonho do menino é ter um carro, e o sonho da menina é casar. Tem uns meninos hoje que o sonho deles é ter um PlayStation 5, 6, sei lá como é que tá o número, mas o sonho da menina é casar. Só que por essa vida ser tão acelerada, eles querem pular etapas, eles não querem se preparar para um casamento. Então, eles vamos adiantar o expediente. E, rapaz, e tudo que a gente faz fora de hora dá errado. Então, quando adianta esse expediente, a gente vai se conhecer, vai morar junto um tempo, tá. Dificilmente o casamento vai sair lá na frente. É igual obra em casa. Ou você termina para mudar, ou você muda com obra e vai viver a vida toda com obra dentro de casa. Porque vão vir outras prioridades. Então, essa importância, eu acho que ela não caiu, eu acho que ela está desvalorizada. Eu penso o seguinte, tudo que começa errado vai terminar errado. Não vai existir nunca um caminho certo que dê do lugar errado. Não vai nunca existir um caminho errado que dê no lugar certo. Né? E o caminho da nossa cultura é essa. É esse do casamento. Entende? Eu só costumo dizer o seguinte. Cuidado sempre na hora da escolha. Porque quem escolhe, depois tem responsabilidade com o que ele escolheu, ou não. Porque eu sempre digo o seguinte, não existe príncipe encantado, existe mente encantada. E o encantamento vai passar, e quando o encantamento passa, vem a frustração. E não existe coisa pior na vida de um ser humano quando ele se decepciona. Não existe. Porque uma pessoa decepcionada, geralmente ela perde o ânimo. Se ela não se pegar com a fé, ela vai desistir. Você não tenha dúvida disso. E isso é muito complicado. É muito complicado. E as pessoas estão com muita pressa. Meu pai falava uma coisa que é verdade. Tem duas coisas na vida que você não pode ter. Primeiro é pressa. Segundo é dúvida. Na pressa e na dúvida, para você poder raciocinar. Mas, geralmente, o jovem não tem essa experiência de esperar. Os velhos não estão esperando. Os velhos não estão esperando. Então, o jovem, geralmente, às vezes, é igual aquela comparação que eu faço sempre, né? Você comer o caqui fora da hora. Você estraga o caqui e a boca. A boca fica cheia de cica, né? Não, se você morder um caqui fora da hora, ele depois você bota para tirar a cica, não sai, ele apodrece, ele não sai. E você fica com aquela cica, você estraga a boca e a cica, certo? É uma verdade. Tudo que você faz fora da hora, no final vai dar problema. Vai dar problema. Isso a gente tem experiência no nosso ministério, pastor Marcelo sabe muito bem disso, vocês que trabalham em Casados para Sempre, sabem disso. Tudo que é feito antes da hora, depois vai dar problema. Você não tenha dúvida disso. Existe pessoa certa ou escolha certa? Unidune. Existe a escolha certa. A sabedoria é o quê? É a arte de você olhar, analisar e agir corretamente. Hoje está muito fácil. Desculpe, mas eu vou usar uma palavra aqui que nem sei se você vai concordar. Mas as pessoas não se responsabilizam do que ele faz. Tá? Ele escolhe e depois diz que foi Deus que deu. Ele escolhe e depois diz que foi o diabo que fez. Não, nós temos um livre-arbítrio, nós vamos decidir a nossa vida. Tá?
E se alguém pensa que vai escolher uma pessoa perfeita, ele está totalmente enganado. Não existe a pessoa perfeita. Só que acontece o seguinte, quando nós chegamos no casamento, né, eu tô falando para vocês porque eu cheguei 54 anos de casado, estou chegando, né? Não sei, mas estou chegando. Tanto eu, mas a Edmeia, nós não fomos melhor do que ninguém. Mas melhor do que ninguém, nada. Erramos igual todo mundo, tá? Deus cuidou da gente, a gente hoje glorifica a Deus, que Deus cuidou da gente. Cuidou, porque na hora certa chegou pessoas também. Se alguém pensa que você entra numa crise, né, e você não precisa de alguém para ajudar, você vai se arrebentar. Isso é igual o doente achar que não precisa de remédio. Sozinho a gente não consegue. Né? Não consegue. Eu tenho um slogan que eu falo muito, vocês já ouviram falar. Faça tudo para não entrar numa crise, para depois você não ter que fazer tudo para sair. Sim. Entrar na crise é fácil, sair da crise, meu irmão, é difícil. Agora, se você já está em crise, eu tenho outra para dizer. Tente tudo antes de você ser tentado a não tentar mais nada. Porque quando você não quiser mais, quando você desistir, nem Deus pode te ajudar. Nem Ele pode te ajudar. Você não quer, entendeu? E o casamento depende dos dois. Nós dois, pastores, vocês sabem muito bem, a gente tem 30 anos de casado. 30 anos de casado. Nesses 30 anos a gente já pensou, a Miri já juntou as trouxinhas dela querendo sair de casa. Até nesse período de adaptação, né? Foi o quê? Um ano? A gente estava com 1 ano de casado. E vocês passaram por, assim, lá atrás, vocês tiveram alguma dificuldade no casamento de vocês? Dificuldade, quem fala que não tem dificuldade no casamento está mentindo. Dificuldade tem porque todos os passos. É uma mistura de tudo, da cultura, da falta de tempo, da pressa, tudo isso vai causando. A questão é que as pessoas casam para 1 ano. Eu vou casar porque daqui a 1 ano eu quero fazer isso. Eu vou casar porque daqui a 2 anos eu quero fazer isso. Não, em casamento você tem que pensar o seguinte, o que eu quero ser, quem é a pessoa que eu quero ser daqui a 30 anos? Qual é a família que eu quero ter daqui a 40 anos? Então, o casamento é um projeto, né? Para longo prazo. O projeto do casamento é para longo prazo. Um grande investimento. De tempo, de energia, de emoções para longo prazo. Porque você vai aprender a lidar com a pessoa. Então, com 1 ano, por que tem crise de 1 ano? Não deu tempo, cara. Você não conhece a pessoa. Namoro é muito legal, mas você não conhece a pessoa. E cada vez o tempo reduzido de namoro, do jeito que está, menos você vai conhecer. E as crises virão com muito mais facilidade. Por isso que existe namoro, noivado e casamento. Isso aí. E as pessoas estão pulando etapas, né? Pula essas etapas porque tem pressa para resolver tudo. O mundo é acelerado. Só que relacionamento não pode ter pressa em nada, não é só no casamento. Relacionamento com filho, tudo você precisa de tempo. Você não pode acelerar esse processo. Eu tive crise no meu casamento, logo no início, né, e isso aí eu já tornei público várias vezes isso, porque todos nós somos iguais, não existe herói nessa história e também não existe receita. Você tem que se pegar com Deus e procurar agarrar as oportunidades. Né? Eu tive uma crise uma vez que o pastor Zé Antônio, que se interveio na época, e ele disse o seguinte para mim, quando ele falou assim, qual é a possibilidade de você acertar isso tudo aí e você continuar sendo a bênção que você sempre eu soube que você é. Eu disse, nenhuma. Aí, quando ele se emocionou, e também meu irmão que estava perto se emocionou, eu disse, e aí eu também me emocionei, e ele disse assim, é como uma gota no oceano. Ele botou a mão para cima e disse assim, graças a Deus existe uma gota. E naquele momento, ele falou comigo, João Miranda, joga o oceano fora e fica com a gota. E Deus vai trabalhar nessa gota.
E trabalhou até hoje, né? Até hoje. Por isso que essa gota hoje... Eu saí dali com outra cabeça, tá? E sentamos, conversamos e estamos até hoje. E é interessante porque a gente muda, Sim, né? sim. A gente muda. É necessário mudar. Eu passei uma fase interessante assim, que durante essa mudança, às vezes se a gente não se colocar na posição em Deus, a gente não consegue continuar. Existe uma dificuldade, principalmente no casamento, porque o ser humano ele quer ser sempre senhor da razão. E por ele querer ser sempre senhor da razão, ele não aceita estar errado. E isso é um passo para o fracasso no casamento. Porque não tem certo no casamento. Tem as pessoas que tentam acertar. Hoje erra um, amanhã erra outro. E a vida é assim, tudo que a gente faz. Então, se eu aceitar que eu sou falho, que eu erro, e a minha esposa aceitar que ela é falha, que ela erra, a gente vai ter mais chance de acertar. Agora, se eu achar que eu sou o certo e ela achar que ela é a certa, a gente não vai conseguir acertar quando tiver uma crise. E crise é exatamente para isso, para a gente ver o quanto eu mudei. Vocês são casados há 30 anos. Olha o relacionamento lá no começo. O pastor Gil Miranda, 54 anos. Olha o relacionamento lá no começo. Eu, há 33. Olha o relacionamento lá no começo e olha hoje. É completamente diferente. O que aconteceu? Nada. Nós mudamos. Nós amadurecemos. Nós vimos coisas que hoje não são tão importantes quanto eram. Cedemos coisas que não eram tão importantes. Hoje não são tão importantes quanto eram naquela época. E aquela época podia ser problemática. Então, quando você cede, tem tudo para dar certo. Agora, se não ceder, amigo... É questão de renúncia, né? A gente tem que sempre renunciar a alguma coisa, né? Eu acho que é mais para respeito mútuo. Não. Você respeitar o espaço da Miriam, a Miriam respeitar o seu espaço. E isso só vem com conhecimento. E o que eu penso? Eu sempre disse isso. Andar junto não é estar na mesma casa, não é estar na mesma mesa, não é estar na mesma cama. Estar junto é ter o mesmo propósito, a mesma direção e buscar a mesma coisa. Eu sempre falo o seguinte, num casamento, às vezes até numa amizade, tem duas coisas que você deve à outra. Né? Isso você tem que ter. Primeiro, fidelidade. Segundo, transparência. Tá? E saber que nós temos que andar junto, porque quando cada um puxa para um lado, vai andar no deserto, sai do nada, chega em lugar nenhum. Né? É muito fácil a gente viver na mesma casa, dormir na mesma cama e ter objetivo diferente. Entendeu? E aí tem que ver, tem que se notar o seguinte: fidelidade e transparência. Agora, cada um tem sua vida. Cada um tem sua vida, cada um tem que escolher o cabelo. Tem pessoas que não conseguem escolher o cabelo, já fica careca. Né? Mas a cor do seu cabelo, a roupa que você vai usar, a maneira. Cada um vê a sua. Tá? Você tem que olhar no espelho e ver você, não ver a outra pessoa. Mas saber que nós temos que ter o mesmo objetivo e alcançar, o alvo tem que ser o mesmo. Isso precisamos ter. E uma coisa que a gente precisa ter no casamento, que é muito difícil, prioridade. Prioridade. E a prioridade certa. Porque a prioridade do marido tem que ser sempre a esposa. A prioridade da esposa tem que ser sempre o marido. E a prioridade dos dois é o filho. Tá? Não, porque tem uma coisa muito interessante. Tem muitos filhos separando os pais. Talvez eu estou falando coisas aqui que às vezes as pessoas não concordam. Mas tem muitos filhos preparando o pai, porque às vezes o filho nasce, você esquece a esposa esquece o esposo, e aí o objetivo é só a criança. E outra coisa, vai ficar uma criança complicada. Vai ficar complicada. Tá? Eles têm que olhar no pai, os filhos têm que olhar no pai e ver que encontrar firmeza nos dois. Né? Se eles perceberem. Criança é muito inteligente, Nossa, né? Eles controlam a casa, eles se você controlam. deixar. Se deixar, eles mandam. Eles já levam o coração da gente para onde vai. Né? Para onde vai, já leva o coração da gente. Eu falo o seguinte, a Brenda tá para ter o bebezinho, eu falo o seguinte, deixa que a vovó mima.
né? Deixa que ela Porque vai. o bebê, ele muda a estrutura de uma casa com uma semana dentro de casa, se você deixar. Se você deixar, o que você falava não pode falar mais naquele tom, a TV que você ouvia já não pode ouvir naquele tom, porque senão vai acordar o barulho e tal. Ele muda toda a estrutura de uma casa. E tem gente que não compreende isso. E tem gente que não compreende. Então, acha que Aí é onde surgem as brigas, as alguns discussões, conflitos. os conflitos. A criança tem o direito dela. É. Ela tem o direito dela. Mas ela não pode violar os direitos dos pais. Entendeu? Aqui, deixa eu correr aqui agora. Vamos Isso lá na próxima pergunta aqui. Produção, falta quantos minutos aí? Faz aí pra gente que... o que vocês dizem sobre essa frase? Se não der certo, separa. isso é o slogan da juventude de hoje. É o que não tem responsabilidade. Não existe mais aquela questão de consertar as coisas. Hoje, tudo tornou-se descartável. Temos 4 microfones aqui, filmando. Esse microfone queima. É muito mais fácil, muito mais prático, muito mais rápido eu ir lá e comprar outro, do que eu achar alguém que conserte. Então, a gente não quer coisa consertada. A gente quer coisa nova. Então, relacionamento é conserto, é oficina. E se eu não quero consertar as coisas, se não der certo, separa. Mas peraí, por quê? Porque não tem tempo mais para consertar, não tem mais intenção de se consertar. Porque é desgaste, né? Porque a impressão que se tem hoje é que uma coisa consertada não tem valor. Uma TV consertada, não, já quebrou, então não vai funcionar. Não, e o que você puder consertar, você deve consertar. Eu me recordo até de uma frase, uma história que o senhor contou, pastor João, sobre um carro na lama, né? Né? Como é a história? Eu esqueci. Eu sempre digo o seguinte, quando você vai no seu carro, se entra numa lama e o carro enguiça na lama, você não vai deixar seu carro na lama enguiçado e vai na agência e pegar um novo. Você vai fazer Você tudo, vai chamar o mecânico, reboque. né? Alguém que entenda, né? Para consertar o carro e tirar ele da lama. Um reboque para tirar da lama. Casamento é a mesma coisa. Então, porque você deu uma crise no casamento, porque crise no casamento é carro na lama, gente. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Estou te falando porque não é fácil. Eu estou dizendo para vocês o que eu já vivi. E a gente tem que pensar o seguinte, nessa analogia que o pastor Gilberto falou, não é qualquer mecânico que tira carro de lama, não, filho. E as pessoas têm que parar de propagar as crises com as pessoas erradas, pessoas que não podem ajudar em nada. É isso que eu ia perguntar, porque geralmente o casal, quando eles brigam, existe um costume de, às vezes, procurar até a própria família, né? Eu briguei com a Miriam, eu vou lá, procuro os meus pais e vou lá e abro. Aí eles ficam com raiva dela. Ou vice-versa. Esse é o maior erro. O maior erro. Você não é filho de Maura. Porque se eu fizer isso, ela vai falar assim comigo. Se vira. Eu vou dizer porque pai e mãe não se pode, né? Não se mete em problema de casamento de filho. Porque lógico que ele vai ser parcial. Ele vai lutar pelo seu. Ele vai lutar pelo aquilo, é sangue, vai ser parcial. A palavra do Gênesis, o original do Gênesis, deixará o seu pai e tua mãe unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Essa palavra deixai não é abandonar. Você nunca deve abandonar teu pai nem abandonar tua mãe. Aliás, você deve ir todos os dias na casa do seu pai, se você puder. Agora, você tem que deixar ali aquela palavra, quer dizer, deixar fisicamente. Quem casa, quer casa. Vou casar, o fogão da mamãe tem 5 bocas, 8 bocas, não resolve. Eu tenho uma pessoa que está namorando a minha filha que quer morar perto da gente para poder comer macarrão, colocar no meio. Sim. Mas ele vai fazer um mau negócio, né? Não é vocês que vão fazer, não. Aqui, deixar fisicamente. Deixar financeiramente. Ninguém tá dizendo aqui que o pai não ajuda, a mãe, ninguém está dizendo isso. Mas quem casa com o propósito de ser sustentado pelos pais, vai se dar muito mal.
Até porque ele perde totalmente a moral. E terceiro, é deixar emocionalmente, cortar o cordão umbilical. Deu uma crise no casamento? Deu uma crise. Não procura se acertar, que são dois adultos. Mas não deu para acertar. Procura um líder espiritual que você Alguém que seja idôneo. Né? Idôneo, que vai orar com você, Idôneo. de confiança, tá? Agora, não procura pai e mãe, não, porque é aquilo que o pastor Marcelo falou. No fundo, ele vai ter um partido. Ele vai estar vazio. Por que as pessoas falam assim, sogra tem que ter 3 dentes? É um para morder a língua, um dente para doer e o outro para abrir lá de sardinha. Nem eu, mal. Mas por quê? Até uma vez o pastor Paulo me aconselhou a fazer um livro, escrever um livro sobre sogra, lembra? Eu sempre falei com o senhor. Por quê? Que fazer, porque eu sempre falo o seguinte, eu sou um homem privilegiado, eu tenho 54 anos de casado e ainda tenho sogra, é brincadeira. Não é brincadeira não. Só que a minha sogra... Tem boca que não fala, né? Eu sempre falei isso, eu sempre falei. Entre todas as mulheres do mundo, é a melhor que eu já vi. Tá? Eu nunca vi ela se envolver com ninguém, com o nome de ninguém, sempre cuidou de oração, sempre cuidou dessas coisas. Só que também tem uma coisa, em relação a eu e Edmeia, nós tivemos crise no casamento, a gente nunca procurou eles, nunca. Ele comentou, está vendo isso? Não, sempre um pouquinho de hipocrisia, às vezes não faz mal a ninguém, né? Às vezes a coisa está ruim, né, pastor Marcelo? Exatamente, não, está tudo bem, tudo legal, porque se você falar da tua crise, do teu casamento, se você falar com a pessoa errada, desculpa a palavra vulgar que eu vou dizer, você está ferrado. Porque aquilo toma um rumo, aí sim o inimigo vai trabalhar. Né? Por isso que Paulo escreve, não esteja inquieto por coisa alguma. As vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus através da oração, suplicações de graça. Por quê? Porque só vai levar esse caso para Deus se você procurar a pessoa certa. E não pode ter vergonha, né? Assim, a gente precisa entender que a gente passa por crise, não tem como. É normal, a vida é verdadeira, né? De verdade a gente passa por isso, né? Eu lembro que a gente passou por uma crise, eu fui me aconselhar com o pastor Marcelo e ele perguntou, o que você quer? Ele me fez pensar, o que você acha? O que você quer? Né? Então, graças a Deus ela pensou direitinho. Não, né? a questão é que às vezes as pessoas pensam que o conselheiro vai ter sempre a resposta. E conselheiro não tem resposta, conselheiro tem pergunta. Quando a gente aconselha alguém, a gente não tem a resposta para a pessoa, a gente tem a pergunta para a pessoa, que ela não está entendendo o que é para ser feito naquele momento. Então, vai brigar? Vai. Tá aí, você vai fazer o que da sua vida? Essa é a questão. Tá casado há 54 anos. Tá, hoje eu quero me separar. Tá, vai fazer o que da vida? Não sabe viver mais sem, já faz parte. O que você quer para amanhã? Essa é a grande questão. Só que as pessoas hoje... Só vai trocar de problema, né, pastor? Só vai trocar de problema. Só que as pessoas hoje partem para quê? Para as redes sociais, que é o lugar de maior mentira e falsidade que existe na rede social, porque lá tudo é muito bonito, tudo muito perfeito. Aí coloca, meu marido é isso, minha esposa é isso, meu marido é isso, minha esposa é isso. Pronto. Todo mundo fica sabendo, aí depois quer consertar. Aí tem o tal do orgulho, né? Que a pessoa vai, não, peraí, você me esculhambou... Palavras ao vento, né? Justamente. E a solução nunca está em trocar de pessoas. Está em trocar de atitude. Se os dois se unirem para trocar de atitude, não existe problema nenhum que não resolva quando os dois concordam. Jesus falou isso. Jesus disse isso. Quando ele fala de perdão, lá no capítulo 18... no versículo 18 em diante de Mateus, você vai encontrar isso. Ele fala quando se fala de perdão. Ele fala, quando dois concordam na terra, alguma coisa concernente ao reino do céu, ele concorda no céu. Então, o que acontece? Casamento é coisa de Deus, gente. É coisa de Deus. Agora, separar nunca foi solução. A solução é sempre consertar. Aconteça o que acontecer. Eu estou te falando por experiência minha. Aonde está? Né? Rapaz, eu estou com 54 anos de casado, já falei que erramos igual todo mundo. Aí eu falo para você, se eu tivesse separado na época, se Deus não tivesse colocado na minha vida o pastor Zé Antônio na época para me dar um conselho, tá?
para levar o meu caso para Deus. Ele foi um sacerdote que levou o meu caso para Deus. E quando leva para Deus, Deus vai resolver, desde que você queira que ele resolva. Aí, quando eu entrava lá, o pastor Marcelo estava presente no dia que eu fiz 50 anos de casado, quando eu entrei e vi lá meus netos, minha nora, minha filha, meus filhos cantando lá, eu falei, mas se eu tivesse separado, onde eu estava hoje? Aonde eu estava hoje? Tá? Fala para mim, eu estaria aqui hoje, fala para mim. De jeito nenhum. Né? Não estaria. Então, eu quero dizer para vocês que a solução é porque a gente, quando está assim, a gente perde a visão. E quando a gente perde a visão, a gente acha que a solução é pegar caminho. Não adianta. Não adianta. O negócio é sentar, vamos conversar, e se aí existe acordo, Deus vai abençoar. E é interessante porque quando a gente passa pelas crises, se você fala com qualquer pessoa, primeiro conselho que você recebe. Separa. Isso aí. Separa. Porque tem uma coisa, e isso precisa as pessoas entenderem. Ninguém entra em crise sozinho. A culpa é dos dois. Num casamento em crise não tem inocente. Pode ter um com mais culpa e outro com menos culpa. Agora que aí, os dois têm problema, tem. Então os dois têm que sentar para conversar. Crise no casamento você não anda com ela. Crise no casamento você senta. Separa. Separa? Não é separar. Você para. Para poder Para analisar. sentar e vão conversar. Ah, vamos continuar andando. Não, vai desandar. Então para, Resolve. conversa e resolve. Simples assim. Não são adultos? São. Então, tratem-se como adultos, como tais. Agora vamos partir para uma outra aqui, então. A pessoa vai lá, se casa, já conhece o defeito do outro, né? Mas mesmo assim escolhem casar. Uhum. Depois quer separar. Aí depois quer separar. É porque é frouxo. É frouxo. Os dois. Tanto ele quanto ela. Já Porque conhece o defeito, Vai sabe? reclamar de quê? Não tem como Não voltar tem direito atrás. de reclamar. Não tem. Fez o test drive, olhou, é isso mesmo? É. Não tem direito de reclamar. Ah, mas... E tem uma teoria que é totalmente equivocada. Totalmente. Depois que casa, muda. Não muda. Pior. Depois que casa, ou potencializa as qualidades, ou potencializa os defeitos. Não muda. As manias que você tem solteiro, os defeitos que você tem solteiro, quando casa, ou eles vão ser potencializados, ou vão ser equilibrados, mas mudar não muda. Eu conheço um casal que casou que até hoje ele gosta de um leitinho assim. Um leitinho, uma espuminha. Que a mãe fazia uma espuminha, até hoje a mulher tem que fazer uma espuminha pra ele. Já mudou. Já mudou. Por que não casou com a mãe, então? Porque eu falo isso quando eu faço cerimônia fúnebre. Quando eu faço cerimônia... Mas deixa eu abrir um parênteses. Quando eu fui casar, eu lembro quando eu fui casar, que eu fiquei noiva, que eu ia casar, aí eu tinha uns amigos que me chamaram e falaram meus pêsames. Quando eu faço cerimônia, eu vou conversar com o noivo, com o namorado, a primeira dica que eu falo pro cara, eu falo, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você nunca fale que a comida da sua mãe é melhor. Nunca. Ah, mamãe faz isso, pode até fazer. Mas você nunca fale isso, porque você não está casado com sua mãe. Você está casado com uma outra pessoa que ela talvez tenha que aprender o trato todo para cuidar do marido. Então você já começa a colocar a pessoa por baixo. Casamento não tem comparação. Casamento, você não compara o seu casamento com o casamento de outro. Principalmente com a mãe. Principalmente com a mãe. Casamento, você não compara filho seu com filho do outro. Casamento, você não compara relacionamento seu com relacionamento do outro é do outro. Então você não compara, porque vai ser infeliz e nunca vai conseguir. Até porque o outro tem tanto ou mais dificuldade que vocês. Eu penso o seguinte, existe namoro, noivado e casamento. O namoro é para você descobrir as pessoas por dentro. Descobrir caráter, personalidade e descobrir temperamento. Porque qualquer tipo de temperamento, se for descontrolado, o casamento não vai dar certo. Ele pode ser melancólico, ele pode ser fleumático, ele pode ser colérico, ele pode ser sanguíneo. Se ele for descontrolado, não vai dar certo nunca. E tem que haver um controle no temperamento. E caráter, você
Você tem que observar. Eu sempre falo que você descobrir por dentro. As pessoas ficam querendo descobrir por fora primeiro. Hoje está muito comum as pessoas querendo descobrir primeiro por fora. Aí porque tem uma coisa, eu falo muito isso, que às vezes o namorado fala com a menina assim, ai, minha gatinha. E ela fala assim, meu gatinho. Só que ele esquece que gato só mostra a unha quando ele quer arranhar. Enquanto o gato está numa boa, você nem vê a unha dele. A hora que ele fica com raiva, ele bota o unhão para fora e te arranca a pele fora. Entendeu o seguinte? Então, ninguém vai mostrar a unha quando está namorando, tá? Só que tem uma coisa. Meu pai falava que o mentiroso, a pessoa que tem um desvio de caráter para enganar, ele tem que ser a pessoa mais inteligente do mundo, porque em 10 minutos ele mesmo desmente ele. Só que a pessoa, quando está namorando, ele está tão encantado que ele não enxerga essas coisas. Não percebe. Ele não percebe essas coisas. Aliás, a coisa mais difícil que tem é você perceber o que está à sua volta. Eu sempre falo o seguinte, as coisas boas da vida estão sempre perto de você, mas você está sempre enxergando longe. Esse é o grande problema. Você olha o arco-íris, cheio de cores, e não percebe que o arco-íris não tem nada para te dar. E às vezes quem está tão perto de você tem tanta coisa para te dar. E aquilo que nós conversamos aqui, crise você não vê. A crise você não vê. Você pode ver que na casa que faltou o vinho, quem descobriu que faltou o vinho foi Maria, que não era da casa. Entendeu? A crise, ela chega. Ela chega. Ela vem. Tem pessoa que já viu a crise na casa da pessoa há muito tempo e a pessoa não viu ainda. Aí, quando ele procura o pastor, e o pastor Marcelo eu tenho certeza que ele vai concordar com o que eu estou falando, aí ele já vem buscar o atestado de óbito, ele não vem buscar a receita. Ele não vem falar assim, pastor, eu quero acertar meu casamento. Ele já vem fazer, pastor, já decidi. É isso aí. Eu já decidi. A maioria da conversa é essa, não dá mais. Só quero te avisar. Exatamente. Não dá mais. Ou às vezes querem que você dê a opinião sua para fortalecer mais a atitude decisão deles, deles. Só deles. serve a opinião, na maioria das vezes, se for de acordo com a dele. Com a dele. Se você discordar, você não tem... Exatamente. Aí eles já chegam aguardando aquela resposta. Eu conheço muito doente que poderia ter ficado curado se procurasse um médico. Sim. Só procurou quando já estava... Né? O relacionamento é a mesma coisa. E ninguém vem dizer para mim, eu me viro sozinho. Deixa eu perguntar uma outra coisa aqui para a gente correr. Então, vamos lá. O casal, ele pode ter segredo um com o outro? Pastor Marcelo. Passo. Pausa para o senhor, João. Pastor João. O que eu falei? 2 coisas que você deve. Fidelidade e transparência. Só isso. Porque muitos casais, a gente botou aqui, tem muitos casais, nós, por exemplo, graças a Deus, a gente nunca teve esse problema no nosso casamento. Em questão de segredo de finanças. Muitos casais, eles vivem com esse segredo. E vocês têm muito dinheiro. Né? Por isso não tem segredo. Qual é o objetivo do casamento? Isso que tem que ser pensado quando começa a paquerar a menina ou o menino lá atrás. Qual é o objetivo do casamento? É crescer? Se é crescer, finanças tem que estar dos dois juntos. Se é crescer, é para isso. A gente vai trabalhar junto, para a gente crescer junto. Qual a graça, né, de a esposa, ou um dos lados do casamento, a mulher tem lá um carro 0 km na garagem, roupa só de marca, tudo bacana, porque ela trabalha e faz jus para isso. E o marido, que o emprego dele é menor, o salário dele é menor, ele tem que andar num carro quebrado, com a roupa rasgada e tal. Qual a graça nesse relacionamento? Sabe? Por que a mulher precisa esconder do cara que ela comprou mais uma coisa no cartão de crédito? O que falta, na maioria dos relacionamentos, é equilíbrio. Também tem mulher que gasta demais. Mas tem homem que é miserável, tem homem que é pão duro. Tem homem que não come para não gastar fome. Tem homem que é pão duro. Então, ele também está errado. A mulher gastar demais, fora do orçamento, está errado. O homem ser pão duro, está errado também. Falta o quê? Equilíbrio. E aí entra o planejamento, Sim, né?
Qual é o As objetivo? prioridades. A gente quer... eu estou devendo no cartão de crédito. Então, guarda o cartão de crédito na gaveta. Planeje. Vamos comprar só à vista? Vamos comprar só à vista. Não Mas, compre agora. exatamente. Esse é o planejamento. Deus vai prover. Para de responsabilizar Deus pelas nossas escolhas. A gente está fazendo errado. O diabo me enganou. Mentira. Você que não sabe fazer conta. O diabo Não tem mete. planejamento. Né? Não tem planejamento nem equilíbrio. Fala, pastor João. Sobre essa área, eu sempre falo o seguinte. Quando Deus criou o homem, ele disse que o homem dominaria o peixe dos mares, as aves do céu, toda a terra, todos os animais da terra, todos os restos que habitam sobre a terra. E criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou macho e fêmea. Então, quando ele falou homem ali, ele falou macho e fêmea. Em momento nenhum ele disse que alguém ia dominar alguém. Ele disse que a gente ia dominar tudo isso. Então, o que ele está dizendo ali, que os dois, eles iam se unir, ia ter uma comunhão para dominar. Então, quem domina a situação do lar, quem domina a situação, seja ela qual for, é o casal que domina. Não é o homem que domina. A mulher tem o seu papel, o marido tem o seu papel, o filho tem o seu papel, o pai tem o seu papel, a mãe tem o seu papel, mas a unidade para resolver os problemas é os dois juntos. Não pode haver esse negócio, quando eu vi eu já comprei. Né? É daquela história que minha falou assim, não vai te pagar. Hein? Eu sou casado há 33 anos. Tem 33 anos que eu não boto mão no dinheiro. Quem cuida de finanças lá em casa é o Ceni. E ela cuida por quê? Porque ela cuida bem. Ela consegue fazer as coisas prosperarem. E o interessante é porque... Ela sabe administrar. Porque às vezes entra na cabeça do homem que, por ele ser homem, ele acha que ele que tem que dominar o dinheiro, ele que tem que controlar. Se ela controla melhor do que eu, se ela administra melhor do que eu, e eu quero crescer, por que eu vou fazer isso? A mulher consegue economizar o gás, a energia, o detergente, o legume, a carne, o sabão em pó. A mulher consegue economizar isso tudo dentro de casa. A mulher consegue administrar essas coisas todas. É uma mulher sábia. Agora, tem aquela... Que é a tola. Que é a tola. Que tem 300 pares de sapato com a sola rachada porque não usa. E o marido está lá, atolado no cartão de crédito. Porque ela é a tola, é essa a Bíblia. E a Bíblia explica das duas. A tola destrói, a sábia edifica. Então, essa é uma questão de, não está dando certo, vamos segurar, pronto, acabou. E aí organiza a coisa. E a mulher, quando ela é sábia, ela tem uma capacidade nessa área muito maior do que o homem. Quando eu falo que a mulher com 30 anos descobre 3 coisas, que eu não vou falar aqui. Pastor. Vai deixar para falar, pastor? Fala não, senão vai denegrir a nossa imagem. Então, quando a mulher fala que a mulher descobre 3 coisas importantes na vida dela, é uma verdade. Às vezes falta na gente, porque o que nós conversamos aqui sobre cultura. Cultura é fogo. Nós fomos criados desde o Éden. Por quê? Porque Jesus disse que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Todo mundo começou a olhar na semente e não pensou na mulher. Então, quando nascia uma filha mulher, é mulher. E por isso que a mulher chegou onde chegou. Tá? Agora, pelo menos no passado, hoje na nossa cultura aqui nem é tanto, mas no passado, algumas culturas por aí, é muita covardia que se faz. É muita covardia. Né? Eu comparo isso com a época da escravidão. É muita covardia que se faz. Entendeu? Então, o que eu penso? Casamento não deixa de ser queiramos nós ou não, uma sociedade. Entendeu? Com a mesma visão, nós vamos vencer. Né? Dividindo as tarefas, nós vamos vencer. Pelo contrário, vamos andar no deserto, sai do nada. Aí dentro desse tema que a gente falou com vocês aqui, que a gente perguntou aqui que se pode ter segredo ou não, a gente falou sobre as finanças. No caso aqui, vamos botar nas redes sociais. Aqueles que o marido ou a esposa que esconde a senha do outro e que não pode ter senha.
Rapaz, isso eu acho muito pessoal. Isso é pessoal. Isso eu acho muito pessoal. Porque a gente lida com sentimentos. E o ser humano, muitas vezes, ele não está preparado para administrar os sentimentos dele. Então, tem a crise do ciúme, tem, sabe, eu volto a falar, o que às vezes falta é o equilíbrio. Porque tem mulher que é chata, muito chata. Mas tem homem também que é um porre, sabe? E a pessoa não tem direito de respirar. A mulher não tem direito de escolher o corte do cabelo dela. Sabe? O marido não tem direito, sei lá, de tomar um café com os amigos na padaria. Isso é chatice, isso aí é pressão, isso é possessão. Isso no relacionamento destrói tudo. Aí você vai para as redes sociais, que hoje é uma necessidade. Sabe? Eu tenho assuntos nas minhas, eu só tenho o WhatsApp. Mas eu, na minha função, eu tenho assuntos que a minha esposa não vai ver. Por causa da minha função, que eu exerço. Às vezes tem alguma coisa que eu falo, não, isso aí, eu falo com ele. Pastor, está acontecendo isso, e a Alcemir não vai saber. Porque são questões da minha função. Então, se ela vai, deixa eu ver o seu WhatsApp, essa aqui você não pode ver. Porque são questões que dizem respeito a terceiros. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu acho isso muito pessoal, muito do relacionamento, muito da estrutura familiar. Depende também para que você usa, né, pastor? Sim. Porque dependendo do que você faz, aí você vai gerar exatamente isso. A insegurança, Exatamente. o ciúme, Por exemplo, né? lá em casa. Lá em casa, esse telefone da minha mulher tocar, eu não atendo. Eu, Se o meu tocar, ela não atende. De me atende aí, ela vem e traz para mim. De ontem, a gente, assim, eu posso deixar o celular onde deixar, ela pode deixar lá, tem. o celular da Alcemir pode estar aqui em cima da mesa. Se ele tocar, eu vou olhar. E depois eu falo com ela, eu estava tocando aí. O telefone da minha neta, estiver lá, tocou, não bota a mão, é uma coisa nossa lá, é uma coisa de família. Isso lá em casa todo mundo é assim. A gente, Agora, desculpa, o ser humano ele precisa do espaço dele também. Sabe, às vezes a pessoa pensa que casamento é esse negócio de comercial de margarina. Aquela mesa bonitona, tudo assim e tal. Não, a mulher precisa do espaço dela, o marido precisa do espaço dele. As pessoas precisam do seu espaço, precisam do seu tempo. Uma gosta de fazer academia, o outro gosta de caminhar, o outro gosta de jogar bola, o outro gosta de pescar. A pessoa tem que ter, porque quando casa, você não está anulando ninguém. Você está juntando duas pessoas. Ah, mas eu não aceito que a mulher pode falar assim, eu não aceito que meu marido vai jogar bola. Coitado, cara, por que ele não pode jogar bola? Ele é um indivíduo, ele tem direito a jogar a bola dele. Ah, minha mulher quer toda semana ir na academia, eu não aceito isso. Por quê? Deixa a mulher ir na academia, ué. Tem medo da academia? Então, a gente tem que aprender também a respeitar o espaço do outro, o tempo do outro, o que o outro gosta, o que o outro não gosta. A minha esposa tem um monte de restrição alimentar. Eu fico até com dó dela. Mas se eu tiver que comer uma pizza na frente dela, eu vou comer, eu não tô nem aí, ué. Se eu tiver que comer um negócio, mas eu não posso. Sinto muito, Fê, mas eu vou comer, ué. Eu tenho certas coisas que eu não como. Dobradinha. O povo da sopa vai comer a dobradinha. Se eu não comer a dobradinha que eu faço. Por exemplo, eu não como coelho. Há pouco tempo, já 2 vezes que eu comprei coelho, porque a Clara gosta. E fez lá em casa. Então é o seguinte, cada um tem seu espaço. Se de mesmo falar assim, eu quero comer uma buchada, ela vai comer, qual é o problema? Cada um tem seu espaço. Mas se chamar o senhor aqui em casa para comer uma dobradinha, o senhor come, não come? Oi? Chamar o senhor para comer uma Mas dobradinha? se a minha esposa chamar para mim comer, eu não vou comer, vou comer por você chamou. Então vamos partir aqui para a última pergunta para a gente finalizar. Qual o segredo para um casamento feliz, pastor? Não casa. Tá ouvindo, né, vocês, né? Eu falei, não, olha só. O problema é que as pessoas querem uma receita pronta. E se você quer uma receita pronta, meu filho, para ser feliz no casamento, não casa. Não existe receita pronta.
Casamento, a gente volta lá no começo da fala do pastor Gil Miranda. Você vai pegar duas pessoas com culturas diferentes para unir. Primeira coisa que essas pessoas precisam ser inteligentes. Primeira coisa, para entender que aquela outra pessoa é diferente de mim. O gosto dela é diferente do meu. Respeitar isso. O temperamento dela é diferente do meu. As manias dela são diferentes da minha. Então, se eu aprendo isso, já é meio passo para a felicidade. Aprendi? Aprendi. Outro passo, respeitar. Qual o gosto dela, qual é o meu gosto. O que ela faz, o que eu faço. Houver o respeito, você caminha para a felicidade. E nisso tudo tendo a prioridade. Sim. Né? A prioridade tem que existir. Porque tudo na vida, tudo, se não tiver prioridade, ou você pegar a prioridade errada, você não vai conduzir. E a pessoa que você escolhe para casar, é a que você escolheu. Então tem que ser prioridade. E saber que a pessoa tem defeito. Tem defeito, como a gente tem defeito. Para mim não cola muito esse negócio de eu vou orar, Deus vai apontar. Ah, Para mim não cola muito isso não, porque a escolha é minha. Então, eu tenho que orar e falar, Jesus, tem misericórdia. aonde eu fui parar? Deu certo, amém. Deu errado, não, vamos lutar. Porque tudo na vida, tudo na vida demanda investimento. Não só financeiro. De tempo, de energia, de sentimento, de abrir mão. Tudo que a gente for fazer na vida demanda investimento de alguma coisa nossa. Ser feliz no casamento também demanda investimento. Eu tenho que investir em sabedoria, eu tenho que investir em paciência, eu tenho que investir em entendimento, eu tenho que investir num tanto de coisas se eu quero ser feliz. Sozinho, ninguém consegue ser feliz. Precisa dos dois. E a palavra uniciar quer dizer colar, cimentar ou grudar. Descola dos papéis para você ver. Vai sair rasgando. Quebra o cimento. Vira entulho. Então, vale a pena consertar. Fazer tudo para consertar. Eu não aconselho a ninguém ser infeliz. Não aconselho. Mas eu falo sempre isso. Eu acho que o pastor Massaro já ouviu falar. Ninguém deve sair da vida de alguém sem ter uma oportunidade. Sim. Ninguém. Não está dando certo assim. Mas se dá uma oportunidade. Né? Porque quem não tiver condição de virar a página não pode escrever a história da vida. Olha, não existe coisa pior de que um casamento desfeito. E me parece que é o senhor que fala, né? Não case para ser feliz, case para fazer o outro feliz. É investimento. Então, você vê, existe casamento de sucesso? Existe. Existe casamento que tem sucesso. Uma pessoa casada há 54 anos, você pode dizer, poxa, é um casamento de sucesso. Né? Na cultura que a gente está vivendo hoje. É verdade. Né? Como de 30 é. Então, mas porque esse sucesso... vocês tiveram para separar? Sim. Quanto custou para ter esse sucesso? Você olha um cantor famoso aí, sei lá, um cantor sertanejo famoso, tem aquele filme, né? Daquela dupla do filho do Francisco lá. Zé de Camargo. Você vê a história deles para o sucesso que eles chegam hoje. O pai ficava lá dando ficha telefônica para os outros ligar para a rádio para poder... mas hoje tem sucesso, tá? Mas e a caminhada até chegar ao sucesso? A caminhada para você falar, poxa, pastor tem 54 anos de casado, nossa, que legal. Não sabe de nada, inocente. É um casamento de sucesso? Apertou, né? Exatamente. O que precisou passar para chegar a 54 anos de casado? Quantas noites com os problemas, porque depois que você tem filho, nunca mais você sossega. Ele pode ser o melhor filho do mundo, porque ele rouba o teu coração. Para onde ele vai, ele leva o teu coração. O coração de vocês já é lá nos Estados Unidos. Queira vocês ou não, vocês vão ser preocupados, não tem como. E quantas coisas que acontecem, como acidente, como doença, né? Quando casa, quando tem problema do casamento. É um preço que a gente paga. Nós não somos um ser humano tendo uma experiência espiritual. Nós somos um ser espiritual tendo uma experiência humana.
Amém. Experiência humana não é fácil, não. Não é fácil. Quando você junta dois humanos, E é interessante, você que assistiu a gente até agora, dá vontade de ficar aqui, né? Mas a gente tem que parar, os pastores também têm os compromissos deles. Mas é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, né? Que casamento nenhum é perfeito. Nenhum casamento é perfeito. Mas que fique uma lição, né, pastores? Sim. Não desistam, invistam, né? É Procurem. possível. Dá trabalho, mas é possível. Investimento certo, Sim. né? E hoje foi um programa, tá? A gente só esclarecendo aqui. Foi a nossa estreia. É um programa que a gente fez para nós estrearmos com nossos pastores, dando a honra para eles estarem aqui orando por nós também. Mas é um programa que a gente vai trazendo aqui, toda semana a gente vai trazer um casal. E esse casal vai estar um bate-papo como esse aqui que nós tivemos aqui hoje, mas com um tema específico. Cada semana um tema específico. Então você vai estar nos acompanhando aí, se inscrevendo no canal e apertando lá o seu sininho, né? É isso? Aí vai ser um tempo muito especial. E como nós aprendemos aqui hoje, com certeza você também. Que Deus abençoe tua vida. E não esqueça, casamos. E agora? Pastor, obrigado, pastor Eu que Marcelo, agradeço. tá? Pela sua presença aqui, por ter deixado o compromisso que tinham, né? Não, Para tá. estar É conosco. sempre bom poder participar com Pastor vocês. João Miranda, obrigado também. eu que agradeço. Muito obrigado. Tá? Nós E aprendemos muito hoje. Vai. aprendemos muito E e não vai faltar outra oportunidade para a gente marcar outro dia para a gente estar junto. Parabéns pela Esse é a pelo trabalho nossa, que vocês fazem. esse é a nossa estreia e com certeza nós vamos ter muitos outros casais aí abençoando as nossas vidas, tá bom? Nós vamos entrar com a nossa vinheta ali e Deus abençoe.